galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no UOL Plataforma de número 285. Estamos aí chegando naquele número gostoso de 300. Número fechado é sempre bom. E nesse ano eu estou trazendo muitas pessoas legais e variadas, como vocês sabem, que é a pegada do Plataforma. E eu conheci um cara muito legal recentemente, estava maratonando tudo que esse cara produz. Ele produz muita coisa, mas gostei muito do jeito que ele conduz os projetos e fiquei muito curioso em trocar essa ideia com ele. Lucas Penido, mano, muito obrigado por você estar aqui, é uma honra enorme. E se apresente para quem não te conhece, né? Fale quem você é e mais uma vez obrigado. Ei, Jonathan, beleza? Plataforma, obrigado pelo convite. Meu nome é Lucas Penido. Como é que eu posso? Engraçado, cara, a gente, ao longo aí confesso que minha carreira, ela começou em 2003, oficialmente, né? Trabalhei em gravadora antes disso, trabalhei em loja antes disso, em Nova York, né? Sempre em Nova York. Mas ela começou oficialmente na publicidade, na moda também, uma área que eu trabalhei durante muitos anos, lifestyle, em 2003. Então eu já tô indo aí para 23 anos de carreira, né? E é isso, cara. Lucas Penido, americano, brasileiro, cresci em Nova York, grande parte da minha vida, mais de 3/4 da minha vida. Hoje moro em Seattle, também aqui nos Estados Unidos, já adulto no Brasil, passei uma época criança indo e voltando para os Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, mas aprendi a falar português muito bem com a minha mãe, tem falsa modéstia, eu aprendi com 4 anos o português, isso é uma coisa muito louca. Eu ouvi o de Ouro Preto falando que ele aprendeu, se não me engano, com uma idade semelhante, e eu falei, caramba, achei que, lógico, eu sei que eu não sou o único. Eu falei, é uma história tão fora da curva, ouvir fita sua, ver fita sua, cassete, ser pequenininho, falando só inglês, né? De repente você começa a falar umas coisas em português e vai indo, e quando você vê, foi. Hoje eu falo, confesso, sem sotaque bem, né? Gosto de falar português, aprendi a escrever português com 25 anos, quer dizer, uma coisa interessante. Da hora. Eu imagino que a cabeça deve ficar confusa, né? Você pensa em inglês, você fala em português, como é que é Você pensa em inglês ou pensa em português já hoje de boa? Cara, eu sempre penso em inglês, mas o que acontece é que quando você tá no flow, né? Tô na plataforma e também tô no flow. Quando você tá no momento ali, no fluxo, né? Você acaba indo meio que... Eu falo 4 idiomas. O inglês e português, eu falo sem pensar. Espanhol também, eu acho que carrego. E o italiano, eu tenho que lembrar de algumas palavras. Mas tudo bem. É só quando eu tô falando, cara, é muito doido isso, assim. Quando eu tô falando durante um bom tempo, por exemplo, o inglês. Se eu falo o dia inteiro, igual hoje, e eu não tenho um break, e eu já entro, muita gente começa a rir, assim. Às vezes eu tô, hey, how's it going? Blah, blah, blah. E aí de repente eu vou pro português e a minha cabeça é como se ela desse uma chocada, assim. Mas vai, cara, de boa, tranquilo. Confesso que eu sou em inglês, né? Dizem que a sua primeira língua é que você sonha. Eu sonho em inglês, assim. Eu confesso que é engraçado, não tinha parado pra pensar. Não me lembro de sonhar em português, mas deve ter rolado. Legal. Mano, como eu te falei em off, o Plataforma, ele é um programa, ele tem esse nome sugestivamente, por mais que fique nas entrelinhas o significado do nome, mas eu sempre falo pra galera o significado do nome, que Plataforma, ele é um lugar que você imagina que seja um lugar pra colocar coisas, né? E eu sempre imagino a metáfora da mesa, né? A mesa é um lugar onde a gente debruça ali seja uma refeição, seja um momento de trocar ideia, enfim. E eu sou um cara muito curioso, gosto de ouvir histórias, gosto de ouvir o caminho que as histórias se cruzam, né? Eu comecei a ouvir alguns podcasts que você participou, só que como eu gosto do fator curiosidade, eu parava de ouvir quando você começava a contar a sua história. Então eu deixei para ouvir a sua história agora aqui, de primeira mão. Legal. E eu queria que você contasse um pouco, você já deu uma introdução, de como é que foi o Lucas criança, onde nasceu, como foi crescer, e na medida que você for contando, se tiver alguma coisa que eu queira aprofundar, eu te interrompo, a gente aprofunda, beleza? Eu gostei muito quando você falou, também apresento um podcast com o Henrique Portugal, né? Meu irmãozão. Eu te conheci lá, no After, né? Exatamente, Henrique Portugal tocou numa banda, eu acho que até fez sucesso, né? Acho que vai dar certo se continuar, né? Fez um pouquinho. Skunk. E ali é o meu Mr. Miyagi, né? Meu grande professor. Eu tenho vários professores na vida e gosto disso. Gosto de ter conselheiros, pessoas que eu ligo para falar de certos assuntos. Sim. Sejam eles espirituais, financeiros, investimento, enfim, eu acho que cada assunto, futebol, o que for, seja com esporte, seja o que for, eu gosto dessas pessoas. E o Henrique é meio que um pouco de tudo, né? A gente se fala de tudo e a gente se conecta na alma. Então é um cara que me entende no olhar. Vamos lá. Meus pais, eles se conheceram trabalhando numa empresa, numa multinacional no Brasil. Era uma empresa americana, isso na década de 70. Eles namoraram tal e casaram. E o que eu entendo é que a gente ficou um tempo lá e cá, Estados Unidos, Brasil, mas minha mãe, ela foi administradora geral de um hospital em Belo Horizonte, uma maternidade, chama Otaviano Neves. Eu tive a oportunidade de morar em Belo Horizonte
depois de adulto. Fui morar em Belo Horizonte com 30 anos. Morei lá dos 30, quase 31 até os 35. E aí, interessante, que aí você escuta bastante, né, sobre o local. E ela, como ela trabalhou lá antes de entrar nessa empresa, onde ela inclusive conheceu meu pai, ela falou que ela queria que eu nascesse com a equipe dela, né, que ela trabalhou. Então viajaram, eu escuto essa história desde criança, com 8 meses, pegaram um avião e tal, me tiveram no Brasil então de certa forma, eu sou uma coisa muito interessante, meu filho também, chamada CBA, Citizen Born Abroad, cidadão nascido no exterior. Então é uma coisa assim, se não me falha a memória, cara, isso é uma lei que ela foi criada, se não me falha a memória, na Segunda Guerra. Uma dessas guerras aí. Por quê? Porque o americano, cara, ele tem uma base militar em algum lugar do mundo, Coreia, Alemanha, sei lá, onde for. Sim. E aí o cara conhece lá uma mulher, uma coreana, por exemplo. Eu namorei uma coreana, e o pai dela conheceu ela na Coreia, como eu estava dizendo. Tiveram ela na Alemanha, ou seja, eles casaram. Aí entra a parte que eu dou o tilt, stationed. Ele estava estacionando, sei lá, servindo na Coreia. E, viu, tilt? E aí, isso vai acontecer mais outras vezes, já peço desculpa, gente. E aí, enfim, foram pra Coreia, tal, Alemanha. Na Alemanha, ela nasceu. Quando ela nasceu, ela nem o passaporte alemão ela pega, já pega o americano de uma vez. Então, assim, foi basicamente uma história bem parecida com a minha. Desde criança, sempre, né, falando inglês, português, minha mãe sempre falou, da porta pra dentro, português. Sempre foi bem, principalmente comigo, que sou mais velho. Mas é complicado, cara, assim, eu só converso com os meus irmãos, eu tenho um irmão e uma irmã, converso com eles praticamente em inglês, sempre, assim. Mensagem de texto, sempre em inglês. Quando a gente está conversando com o outro, 90% em inglês, ou se a gente está no Brasil juntos, ou se todos moram aqui nos Estados Unidos, mas se a gente está, por exemplo, de férias no Brasil, já aconteceu isso algumas vezes, aí tem mais gente em volta, a gente conversa em português, claro, até por educação, né? É isso, cara, cresci até os meus 12 anos, indo e voltando, né, Brasil, Estados Unidos, e a partir dos 12, Estados Unidos direto. Aí fiquei, cara, direto. Aí foi emendando, né? Porque é a época que você emenda ali Junior High School, que no Brasil eu acho que é o, sei lá, 6ª, 8ª série. Sim. Aí você, ensino médio esse? Ensino médio, 6ª, 8ª? Não, de 6ª, 8ª é Fundamental 2, né? Então tá. Não sabia nem que tinha o número 2. Então, nessa época de escola, molequinho, então minha mãe vinha pro Brasil, ia pro Brasil, na verdade, perdão, e eu fiquei de 12 até quase 21 anos sem ir ao Brasil. Foi a coisa mais bizarra, porque você passa de criança, a sua adolescência completa nos Estados Unidos, né, assim, sem ouvir ninguém falando português no dia a dia, você vê, eu sempre me acostumei, inclusive, uma história engraçada com relação a isso, tem várias histórias muito doidas, mas essa é muito engraçada, que você escuta alguém falando português, e meu pai sempre falou, olha, se você escutar alguém, se estou falando década de 80, 90, você sempre ajuda. Digamos uma época que não existia internet, o cara não simplesmente jogava no Google e... Às vezes o cara tava lá, não sei aonde, numa loja e queria fazer uma pergunta para uma vendedora e não sabia, e meu pai sempre falou, se você ouviu alguém falando português, ajude. Então eu chegava e falava, bem, você precisa de ajuda. E teve uma vez que eu tava em Los Angeles e o meu filho, ele tinha 7 meses, tava eu e ele, a mãe do meu filho, e eu tive que comprar uma coisinha pra ele numa farmácia, pro Bendy, amor da minha vida. E aí eu lembro que eu desci, na farmácia, cara, aí fui pegar uma coisa e escuto um cara, assim, meio que um pouco distante de mim, não sei o que, mas eu não entendo o que tá escrito aqui, e pediu pra eu levar isso aqui, pô, ela não falou o que era. E aí a hora que eu viro e falo assim, tudo bem, eu falo português, se quiser eu posso te ajudar. A hora que virou, era o baterista do Roupa Nova, cara, o Sérgio. Caramba, pode crer. Aí ele olhou pra mim do tipo assim, a sensação que eu tive que ele olhou pra mim, ele disse, putz, não tenho paz nem aqui, cara, eu tô aqui tirando férias de um brasileiro. E eu olhei pra ele, reconheci e falei, e ele viu que eu tava só querendo ajudar, ele falou, pô, cara, não, obrigado, é que eu não tô sabendo muito. Eu falei, não, eu só falei isso porque eu falo português também, se quiser eu posso perguntar alguma coisa. Não, tá tranquilo. Eu falei, pô, beleza. Eu achei isso engraçado. Pode crer. O curso que ele tomou, que eu tomei também. E aí, engraçado que eu tive com o Thiago Fegali, que é o baterista, o filho do Ricardo Fegali, né, que eu tive com o Thiago recentemente, ano passado, no Palácio das Artes, tocando com o meu querido Glaucio, conhecido como Piano Rock, showzaço. E contei essa história pra ele. Falei isso pro Serginho, cara. Ele deve lembrar, deve ter milhões de histórias de fãs e coisas parecidas, mas eu falei, bicho, o cara não veio em Los Angeles, no nada. E o cara faz essa pergunta. Mas, voltando, e obviamente, eu acho que nesse momento o telespectador já percebeu que eu tenho TDAH, então eu pulo de assunto pra assunto, né? Acostumem-se.
Mas o ponto é que, então, cara, minha mãe, o que ela fez? Ela teve um método de ensino muito interessante. Para que a gente não perdesse ou aprendesse o português, né? Perdesse o pouco que a gente já falava e continuasse mantendo, ela ia pro... Até me emociono sempre contando história. Ela ia pro Brasil visitar minha avó. Minha avó tem 107 anos e meio, quase 108 anos. Minha avó faz 108 anos, se Deus quiser, em julho. E aí, cara... ela... E é engraçado, né? Minha vida é tão cheia de histórias malucas que, assim, se eu não tivesse foto, se eu não tivesse testemunho, eu não tinha coragem de contar, né? Sim. Então, que tem uma avó com quase 108 anos é uma coisa muito surreal. E graças a Deus... Claro, né? E aí, cara, minha mãe ia visitá-la e voltava com CDs, voltava com, obviamente, o manto sagrado do Galo, só que ela voltava com livros também. Minha mãe sempre foi muito ligada na leitura. E ela falava, olha, você vai ler esse livro, lembra até dos títulos Pedro e o Lobo, enfim, voltava com os livros e falava, você vai ler e vai fazer um resumo. E eu li aquele livro, cara, e fazia um resumo em português, tinha que ser em português. E eu adoro ler. Então, desde muito cedo, muito cedo, cara, assim. E eu lembro que eu lia livro, cara. Eu lia o livro com meus pais, assim, tipo, livros profundos, assim, com 8, 9 anos de idade. E aí lia o livro e escrevia todo errado, obviamente, né? Mas minha mãe falava, não, um álbum, quando você escreve um álbum, termina em M, mas quando é plural, vai pro N. Então, é 2 álbuns. Então, olha aqui, meu filho, um álbum não. Aí, pá. E aí, toma aqui o CD da banda que você queria. Agora, você quer a camisa? Tá aqui outro livro. E assim ela foi indo, e fui aprendendo, cara. E isso, eu sempre falo, abriu, assim, cara, milhares de portas na minha vida. Se eu não soubesse falar o português, assim, digo que, velho, eu não sei colocar em porcentagens, mas milhares, literalmente, de oportunidades que eu tive. Uma delas, tá falando com você, né? A gente podia estar falando aqui em inglês, mas... Pode crer. Enfim, né, nesse fluxo legal aqui e tal, né? Então... Sim. É uma coisa que eu tento também passar pro meu filho, né? Meu filho cresceu aqui desde criancinha, depois hoje mora no Brasil, e eu continuo falando com ele sempre em inglês para ele não perder o inglês. Mas aqui, quando ele tava aqui nos Estados Unidos, era muito interessante, cara. Porque eu consegui me colocar no lugar da minha mãe. Falei, caramba, olha o que ela passou. Cara, a criança passa o dia inteiro na escola, falando inglês. A hora que ela chega em casa, pra ela dar aquele switch, e eu lembro que eu tinha que falar bem de português, a gente tem que falar português, vamos conversar em português, porque senão, entendeu? Mas isso. Não esquece totalmente, né? Sentido, mas foi mais ou menos isso aí, a minha infância, parte dela. Aí tem, obviamente, milhões de histórias, se quiser eu conto, mas assim, mais ou menos isso. Da hora. Eu ia te perguntar o lance da tua relação com o Brasil, né, mano, que você falou agora, porque você tem muita vivência nos Estados Unidos, né? Então, eu ouvi, né, você falar de bandas do Brasil, do próprio Galo, que é algo muito brasileiro, o Atlético Mineiro, o futebol, na verdade, é algo muito brasileiro, né? Como é que funcionou isso para você, tipo, o lance da relação com o Brasil? Porque o lance da linguagem, até mesmo dentro do Brasil, né, eu sou do norte do país, então, quando eu comecei a trabalhar com pessoas de São Paulo, e assim... Quando eu só comecei a trabalhar com pessoas de São Paulo, ou seja, não ouvi mais nenhuma criança durante o dia, que é a minha realidade hoje, eu percebi o quanto que muda já, né? E a gente tá falando do português, é a mesma língua, mas já muda o jeito que a pessoa fala, né? O paulista fala de uma maneira mais direta, o acreano não, o acreano rodeia mais, é mais sensível ao falar, é mais calma aí, até para dar bronca o acreano é mais de boa. O paulista não tem muito essa coisa. Não. E aí, como é que funcionou para você na prática, né? O lance de... E, óbvio, né? Tô pensando você já adulto, né? Tipo... Sim. Essa ligação com o Brasil, a música te ajudou muito nisso, né? Cara, você foi cirúrgico agora. O que acontece? A música é minha grande paixão, né? Então, assim, é uma coisa que minha mãe fala, quando eu era criancinha, tinha um conservatório próximo de onde a gente morava. Ela ia passear comigo, e ela fala que eu pequenininho, coisa de 2 anos, já andando, assim, pequenininho, e a hora que eu passava na frente, ela já estava acostumada. Eu parava e ficava parado ouvindo o piano. E ela falava, vamos Lucas e tal. Então, assim, desde, sei lá, cara, minhas primeiras memórias de música, eu lembro de uma música, era até um louvor, cara, com 3 anos de idade. Eu tenho uma memória meio bizarra. Eu lembro do meu aniversário de 3 anos de idade. Lembro o tema, é muito louco, lembro a roupa que eu tava vestindo, lembro os presentes que eu ganhei, lembro que eu ganhei um carro que tinha o Batman e o Robin. Eu lembro abrindo, sentado na cama da minha mãe, assim, abrindo. Ganhei, acho que de uma tia, de alguém, enfim. Lembro o tema que foi Pescadores, né, Fishing e tal. Lembro que passou um filme chatíssimo. Eu com 3 anos de idade vendo aqueles filmes sobre pescadores, sei lá, fizeram tipo como se fosse uma festinha e rolar um filme. Mas assim,
que acontece, cara? Na época que eu cresci, você, pelo menos eu, vou falar na primeira pessoa, eu sempre tive muita curiosidade de saber como a coisa era no Brasil. Sim. E aí que entra o barato. Eu acho que quando você tem essa curiosidade, algo não se torna normal. Vou te dar um exemplo prático. Para você, aí, comer o tacacá, comer o açaí sem o guaraná, a parada toda, isso é normal, cara. Quem tá do lado de fora fala, cara, como é que deve ser? Né? Eu já tive o privilégio de experimentar. Então, assim, a gente come como se fosse... Agora, imagina você, cara, crescesse em outro lugar que falasse assim, pô, lá tem um açaí que é assim, assim, assado, lá não sei o que lá. E você fica com aquela memória, cara, aquela história do tipo, como é que será? E não tinha na minha época, né, ali anos 80 e 90, a gente não tinha internet, cara, não existia... Né? Qual música você falou mesmo? Peraí, deixa eu entrar aqui no Spotify, boom, entendeu? Entendi. Por isso que eu sou saudosista, cara. Eu sou zero saudosista. Eu admiro quem coleciona vinil. Tenho um dos meus melhores amigos, beijo pro Marcelo, dono da Disconave, queridaço, amigo meu. E eu brincando com ele assim, amo, presentei o Vinícius, essa é uma coisa interessante. Olha, eu sou um cara que mais comprou vinil que não foi pra mim. Eu presentei muito vinil. Mas, cara, o meu lance é assim, eu acho que por conta de ter que ter tido que esperar tanto tempo, às vezes, pra ouvir um som, a gente fica com aquela coisa do tipo, cara, eu quero escutar isso aqui agora. Então, assim, eu sempre tive muita curiosidade. E eu ia pro Brasil sempre nas minhas férias de julho. Isso também ajudou muito. Eu sempre passei férias de julho na casa da minha avó. Até até os 12 anos, aquilo que eu tava te falando. Depois, velho, porque até os 20, 21 sem ir ao Brasil. Que foi outra coisa louca. Você escuta português, um amigo meu, na verdade 2 irmãos, Koichi e Kiyoshi, japoneses. A gente estava em Nova York, filhos de brasileiros também. A gente estava em Nova York e aí eles contando pra mim, não, velho, porque a gente cresceu em Osaka e tal, e quando a gente chega no Brasil, velho, você não estranha tudo. Eu falei, que estranho, velho, eu falo português bem. Não, você vai ver. Tipo, sei lá, 99, a gente estava até lembrando outro dia, eu e o Koichi falando, o que eu sempre confundo até hoje, esse cara tem quase 30 anos. Um beijão pra ele. E aí, e foi de fato, a primeira vez que fui ao Brasil foi essa loucura, né? Cheguei lá, todo mundo falando português, você entra no lugar, já pede. Ali eu tive um choque mesmo. Mas voltando, a empresa que meu pai teve e tal, ele lidava muito com artistas, né? Muita gente, empresário, artistas, digo de música, artistas da televisão, pessoas que às vezes eram muito conhecidas que eu não tinha a mínima noção quem era. Bem, assim, tem história com a Rita Lee engraçadíssima, né? Enfim, e por aí assim vai, assim, conheci essa turma praticamente toda aí, né? Mas o louco disso tudo é que eu sempre ficava. Minha mãe, por exemplo, falava pra mim assim: olha, Lucas, no Brasil tem muito cara legal, muita música boa, mas tem um cara que chama Milton Nascimento. Esse, pra mim, é o top. Cara, eu fiquei com aquilo ali. Anos depois, com 17 anos, eu estudei na Jacqueline Kennedy Onassis, que é uma escola que fica entre ela fica na 46, que por acaso é interessante isso. Parte dela é Little Brazil, né? Considerada como Pequena Brasil, mas não tem. Isso foi eu não acredito em coincidência, mas isso foi uma questão de, sei lá, de ser na mesma rua, mas não tem nada a ver por ser brasileiro. Inclusive, eu era a única pessoa que falava português na minha escola. Ou seja, de origem brasileira. Mas enfim, a esquina da minha escola, literalmente, cara, se eu corresse da minha escola até a esquina, dava 10 segundos a Times Square. Então a minha escola era entre a Sexta Avenida e a Times Square. E a Times Square, cara, quis dizer, só que eu peguei, assim, esse momento na minha vida foi um momento ímpar. Por quê? Ali você tinha, na esquina, literalmente, no mesmo quarteirão, você tinha a Virgin Megastore, que foi a maior loja de CDs do planeta, de discos, de música, tudo. Era uma loja de 3 andares, ela tinha cinema, ela tinha loja de roupa, ela tinha café, ela tinha um coffee shop, ela tinha uma livraria, uma loja de livros, né? Ela tinha um cinema, cara, não sei se já falei, ela tinha o que mais? Ela tinha, na época, uma loja de CD-ROM, não sei se nem se pegou CD-ROM, que a escola está falando no Brasil, e... Cara, ela tinha duas ou três escalators, escada rolantes. Então assim, cara, e ali eram onde os artistas lançavam seus álbuns. Enfim,
não bastasse isso, foi o ápice da época da música física, então ápice do CD. Então foi a época ali, eu comecei a trabalhar lá em 99, com 17 anos, me colocaram pra dentro, faltando 3 meses ainda pro meu aniversário 18, porque eu descobri depois que não podia, mas deram um jeito lá de me colocarem pra dentro, e trabalhei lá por quase 2 anos. Só que na outra esquina tinha a MTV, e lá passava o TRL, não sei se você lembra, TRL, que era aquele lugar onde ficavam os artistas numa janela, e embaixo a galera, e tinha uma espécie de countdown, né, uma espécie de contagem dos vídeos mais assistidos, né, da semana. Só que assim, cara, a gente tá falando de uma época assim, ó, todas as boy bands, nessa época o rock, tava na Virgin, lançou Red Hot Chili Peppers, Californication, Santana com Supernatural, que mais teve nessa época? Velho, deixa eu pegar aí, você vai ver. Todos esses aí de boy band, Jay-Z bombando, hip hop bombando muito forte. A época que eles chamam do Latin Invasion, então Ricky Martin, Jennifer Lopez, Mark Anthony também, aquela turma ali. Foi uma época que assim, tudo vendia muito. E os caras lançavam, Michael Jackson lançou em 2000, um pouquinho mais pra frente, mas lançavam os discos dele na Virgin. E ali, cara, olha que coisa interessante. Não era a minha intenção, mas quando eu tirei uma nota, que eles dizem que foi uma nota quase máxima, eu errei uma pergunta idiota, por isso eu não tirei, zerei o coisa. Acertei, na verdade errei 3, né? De 100 perguntas acertei 97 sobre música. Eles me colocaram, por eu falar português, me colocaram no segundo andar, porque o primeiro piso gigante ele era só de músicas pop, rock, hip hop americanas, né? Assim, mainstream, digamos assim. O segundo andar, ele era o chamado de world music, então ele tinha uma área, cara, gigantesca, só que ela era dividida por setores. A gente tá falando, tem que levar a galera para entender o seguinte, a gente tá falando da década de 90, que o cara esperava anos para escutar aquela música que ele amava quando ele era adolescente. Ele não antes de você pro Brasil voltar para. Não, cara, igual eu te falei, esperava meses. Tem uma banda que chama Raimundos, tem uma banda que chama Mamonas. Eu lembro disso exatamente. A gente pegando um voo de São Paulo para Nova York, criança, praticamente, e falando. A gente teve um problema no voo, assim, de embarcar, mudaram um voo, aí ficou uma turma um pouco maior, a galera sempre fazia uma amizade, uma mulher simpaticíssima falando. Paulistona, e aí, você escuta o quê? Meus filhos adoram Mamonas Assassinas. Aí foi setembro de 95. Olha a memória maluca. Cara, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fui escutar Mamonas, eu conheci uma música, e fui escutar mesmo, infelizmente, depois do acidente. Então, olha que coisa louca. Eu tive que esperar. A gente tá falando de setembro, eles faleceram em março. Cara, a gente tá falando aí de, sei lá, quantos meses dá isso aí? 9, né? Então, 10, 11, 12, mais 3, 6 meses, cara, pra escutar uma música. Hoje o cara, peraí, qual que é o nome da música? E aí, quando eu trabalhei na Virgin, nessa parte de World Music, ela era dividida por países. Pode crer. A parte do Brasil. E na parte do Brasil, cara, era uma mini loja, não tinha loja nos Estados Unidos brasileira com mais música que a Virgin do Brasil. Então, lá você encontrava tudo. E aí, cara, na verdade, quando eu cheguei, encontrava algumas coisas. Aí chegou um cara pra mim, que era o buyer é o cara que faz a compra. E o cara que faz a compra, e ele chegou pra mim e falou, Lucas, cara, a gente finíssimo, falou, vi que você fala português, vi que você tá trabalhando nesse departamento, então por isso me colocaram nesse departamento, e eu fiquei meio, queria estar lá em cima, queria estar na bagunça, né, pô, onde chegava, né, a galera e tal, mas adorei, não trocaria por nada, cara, o meu departamento, tenho o maior orgulho. E, nossa, tem cada história louca, porque ele ficava perto da salinha onde que a galera que era roubava e ia pra lá pra salinha, pegava a galera roubando CD, levava a galera pra uma salinha, então a gente ficava vendo o pau quebrar. Era assim, não tinha dia igual ao outro, cara. Sim. Era uma loucura, artista toda hora indo lá comprar, você parava, de repente você leva o George Michael passando na sua frente ali, de bonezinho e pegar uma coisa, entendeu? É normal, assim, muito louco. Mas enfim, e ele falou, cara, eu queria que você me ajudasse a escolher discos para trazer para a Virgin, brasileiros. Então, nessa época, você tinha muito assim, Tom Jobim, Caetano, os clássicos, né? Mas você não tinha, por exemplo, nada de rock. Você não tinha, por exemplo, nada mais outro lado B, vamos dizer assim, né? Meu amigo, eu falei, agora é a hora que eu vou conhecer tudo. E aí, cara, eu peguei Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Paralama, tudo que eu conhecia de nome.
O cara me deu hoje, ele me deu uma planilha em ordem alfabética, tipo assim, A, aí começava, bandas, B, tudo que eu ia lembrando, isso aqui eu conheço, aqui, e aí, cara, foi muito louco, porque eu fui descobrir uma coisa, igual a mim, existiam vários outros, e existia um outro caso também, né? Existiam pessoas que às vezes iam ilegais, né? Vinham ilegais, né, para os Estados Unidos e não podiam sair. Então elas nem tinham esse privilégio que eu tinha de pedir para minha mãe trazer do Brasil, ou, né, ir ao Brasil. E aí, cara, eu via, porque a gente na Virgin é interessante, ou você ficava no piso ou você ficava no caixa, né? Ou então você era gerente, né? E eu não tinha nem idade para ser gerente, então eu ficava ou no piso ou no caixa. Foi o meu primeiro emprego assim, mais sério. E aí eu lembro que às vezes eu estava no caixa e ele dava de frente a sessão. Vale lembrar, era dividido esse espaço de World Music por letra alfabética. Então o Brasil ficava no início. Do caixa você batia o olho e você via ali a sessão Brasil. Então sempre que parava alguém lá, cara, para ver alguma coisa, eu via muito artista chegando lá também, tirando foto com o próprio CD. Guilherme Arantes, conhecia assim. Enfim, uma outra turma, o Otto, porra, a gente entrevistou o Otto agora, recentemente, em dezembro, pro Arthur. Eu tive a chance de contar pra ele essa história. Eu falei, Otto, eu lembro. Eu falei, cara, foi eu que tirei a foto, porque eu vi você lá, tal. Caramba, da hora. Pro artista ver o disco dele ali em Nova York, né, fazendo sucesso e tal. Enfim, resumão, eu vi uma galera se emocionando, cara, pegando assim o disco da Legião Urbana, tipo... Não, cara, eu não escutava aquilo ali há muitos anos. Eu quero que às vezes eu chegava, comprava a discografia inteira. Não sabia se aquilo ali ia voltar a aparecer. E era caro. A gente tá falando de um CD na época. Eram R$18,99. Esses eram os CDs importados. Peço desculpas. Tô me recuperando uma gripe, rapaziada. Mas então, quer dizer, o CD normal era R$9,99 e os CDs internacionais geralmente R$18,99, quando não mais um pouquinho. E a galera chegava lá e gastava uma bala comprando CDs. Então, assim, era as gírias, que até eu me esqueço que o C é uma bala, né? Uma gíria falada, muita grana. Comprando CDs. Então foi muito legal. E isso foi um pouco... E isso fez com que... Um pouco não só um pouco da minha juventude, mas fez com que isso acentuasse. E aí, meu amigo, mergulhei de cabeça na música. Digo assim, de entender, de realmente buscar, procurar. Tive a chance de falar isso pro Charles Gavan do Titãs. Anos depois, tinha o 2 em 1, né? Que era o álbum. Ele fez uma coletânea incrível, chamava 2 em 1, que era... Comprava um álbum, aí vinha 2 álbuns, ou 2 discos, que eles foram digitalizados. Então, Secos e Molhados, por exemplo. Isso eu conheci por causa do Charles Gavan, por causa dessa coletânea. Meu pai falou, pode comprar que esse grupo é incrível, né? Na verdade, ele falou, acho que outra palavra que rima com moda, né? Eu também não sei se ele falou, é porque eu gosto de usar essa palavra muito. Eu acho que ela descreve muito, uma das palavras em português que eu mais gosto, porque ela descreve todo um sentimento, igual saudade. Não adianta, é maravilhoso. Mas no filme eu tava falando isso com um amigo meu outro dia. Pô, você vai ver um show legal, você fala, pô, o show foi... Vou ver um show do Iron Maiden. Pô, o show foi maravilhoso. Não é a mesma coisa, né, mano? E é isso, cara, assim, aí me acentuou aí, bicho, aí eu fui conhecendo, cara, aí, engraçado, quando eu escutei Milton, né, duas bandas que mexeram com a minha cabeça, assim. Primeiro, Milton, a Legião Urbana, eu achava muito interessante eu não ter crescido do país dos caras, mas os caras conseguirem colocar em palavras aquilo que eu sentia mesmo em outro país. Pode crer. E a outra foi Milton Nascimento. Quando eu escutei, cara, foi assim, você não tá entendendo, eu comprei primeiro uma coletânea dele. Meu amigo, coletânea, eu acho que Milênio, que era o nome dessa coletânea. Tinha vários artistas, era uma capa Milênio escrito, a capa preta e branca e a foto do artista. Meu irmão, eu não tô brincando. Esse CD andava com uma pastinha. Você não tá entendendo que você escutar Milton Nascimento 2-3 anos direto, todo dia, entendeu? Tanto é que eu tenho uma tatuagem aqui, foi um dos primeiros a fazer, diga de passagem, que é do trenzinho e tal, do álbum dele, que é o Gerais. Os dois álbuns são Minas e o Gerais, G com E, G de Gerais, acho que Gerais de Minas Gerais. Tem a ver, mas é Gerais. E aí, cara, aí eu me aprofundei na música. Obviamente, hoje tem mais coisa que a gente consegue acompanhar, mas dos clássicos, eu tô fissurado. E aí vem esse lance, essa volta toda, mas para responder que foi aí que eu me apaixonei mesmo principalmente pela música brasileira, cara, que é a coisa que eu mais amo no Brasil, sem dúvida alguma, é a música e a gastronomia, Claro. São coisas que é muito íntimo do Brasil, né, cara? Cultura, música, as pessoas têm muito aquela coisa do olhar o Brasil, quem vê o Brasil de fora, o lance do carnaval e tal, e tem muita gente que beleza, que o Brasil não é só isso, mas tem muita gente que demoniza isso, né? Tipo assim, o Brasil, as pessoas veem o Brasil como um carnaval. Pô, mas isso é o motivo de orgulho, pô, é a nossa cultura, tá ligado? Você
você pode achar que ruim ser visto só como isso, mas você vai olhar para outro país também, é o estereótipozão, né? O padrão, né? Mas aí eu vou te falar uma coisa, cara, mas eu acho que o Brasil tem muito mais coisa para mostrar, infelizmente não é mostrado. Então, assim, às vezes eu lembro uma vez, né, na época já do The Hype BR, cara, se não me falha a memória, foi na época da Copa, cara, talvez antes da Copa, tipo 2014, ou antes das Olimpíadas, uma época que o Brasil estava muito em alta, e a Adidas fez uma camiseta, jogar no Google dá pra ver, uma camiseta, e aí mostrando, escrito Brasil, mas fazia uma alusão às nádegas de uma mulher, algo do tipo o peito da mulher, a ver com carnaval, e os brasileiros, eu falei, meu irmão, a galera promove o quê? Promove carnaval, meu parceiro, promove futebol, promove, enfim, você acha que a galera vai saber o quê? Mesma coisa, cara. Tem outros países que, se a gente for ver, fica estereotipado mesmo. Eu acho que o Brasil tem tantas, graças a Deus, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu cresci aqui, vocês não estão entendendo o que era comer um pão de queijo, uma coxinha, era um acontecimento, meu amigo. Assim, eu ia chegar, quando eu chegava no Brasil, eu ficava pensando assim, mamãe, quanto tempo eu tenho férias? Filho, 28 dias, eu calculava em coxinha, eu falava, pô, eu tenho 28 dias para comer empada. Depois virou açaí, tenho 20 e tantos dias para tomar açaí. Porque isso não existia nos Estados Unidos até, eu digo outro dia, mas sei lá, 10 anos atrás, talvez, não era. Hoje, cara, se eu quiser eu compro vários mercadinhos, mas se eu quiser, por exemplo, eu compro na Amazon. Pão de queijo, os caras entregam congelado aqui em 24 horas, entendeu? Pode crer. E assim, por exemplo, a gastronomia agora tá ficando mais conhecida. Hoje o americano, inclusive a Fogo de Chão, se tornou uma empresa, não sei se ainda mas foi comprada por americanos. Então, assim, hoje você fala churrasco brasileiro, a galera entende. Antigamente, não. Eu acho que o Brasil tem mais coisas, o próprio cinema. E eu sempre gostei de cinema brasileiro, principalmente ali, até assim, ali, os anos 2010, assim, cara, eu lembro também de colecionar muito filme, cara, tinha muito DVD de cinema brasileiro. Mais uma vez, por não ter crescido no Brasil, querer conhecer, sabe? Cara, que foi isso? Aí, porra, eu lembro da primeira vez que eu assisti Cidade de Deus, cara. Baixei de um torrent, e falei, caraca, que já conheci o Seu Jorge, cara. Até minha outra história maluca. O Seu Jorge, a gente tá famoso, né? E ele lembrava dessa história, a gente, hoje, enfim, nos conhecemos bem melhor, mas a primeira vez que eu tive com ele depois de um tempo, ele lembrou de mim, é engraçado isso, porque, enfim, muito louco, assim, cara, eu conheci o cara, isso aconteceu comigo várias vezes também, conheci uma pessoa, às vezes, um pouco antes de explodir, e depois conheci a pessoa depois de já muito famosa, né? E aí eu lembro, falei, caraca, São Jorge no filme, que loucura! E aí Cidade de Deus, aquele filmaço que os meus amigos americanos ficaram alucinados, né, cara? Pode crer. Inclusive, deveria ter ganhado um Oscar. Acho que se tivesse competido um ano antes, teria levado, mas depois competiu em 2000, se não me falo, em 2002, 2003. E aí a disputa era muito acirrada, mas assim, foi um filme, pra mim, por mais que já tenha se tornado completamente mainstream e tudo, uma das grandes obras do cinema mundial. E é isso. Não sei se estou fazendo sentido, gosto de falar. Quando eu pego, bicho, eu sou na minha, mas quando eu pego no papo, o papo é bom, eu vou. Não, de boa, fica à vontade. Mano, você comentou lá atrás sobre o lance da nostalgia, né? Como você não é nostálgico. Uma coisa que eu sempre comento aqui mesmo no plataforma é sobre algumas pessoas que já pegaram o filé, né? O filé mignon da coisa, né? Que hoje você tem um celular na mão, todo mundo tem um celular na mão, consegue tirar foto e tem na hora, né? Eu ainda peguei a época que tirar foto era um rolê, mano. Tipo assim, a minha mãe comprava filme, né? Aqueles filmes, né? Deixa de comprar a câmera. Pois é. Não era qualquer coisa, velho. Exatamente. Aí eu lembro que quando eu era criança, mano, a gente tinha um pseudo fotógrafo particular, né? Depois foi que eu vim entender que não era fotógrafo particular porra nenhuma, era um amigo, que era fotógrafo, era amigo da família. Aí, mas eu me achava, né? A gente se achava dizendo que tinha um fotógrafo particular. Que legal. E tipo assim, mano, eu lembro como era frustrante, assim, pra gente tirar a foto e depois levar 30 dias pra revelar. Tem que ter o dinheiro, tem que ir lá tinha que ir no centro, não morava perto do centro. Tinha que ir no centro pra revelar, pra ver se a foto ficou boa e queimava um monte. Aí a minha mãe fazia álbuns. E hoje a galera, tipo, até demoniza quem fica filmando as coisas, quem fica tirando foto de tudo. Eu tiro foto de tudo, mano. Tiro foto de prato, tiro foto da rua, tiro foto do céu, tiro foto. Também sou mais ou menos assim. Música, mesma coisa, cara. Mesma coisa. Tipo, música hoje você pode ouvir música da França, da Jordânia, de qualquer lugar do mundo que você tem acesso.
E eu também, eu faço eco com você nesse sentido da nostalgia, e eu queria aprofundar mais sobre isso que eu achei legal. Se vem da mesma coisa assim que o meu lance com nostalgia são fotografias. Boa. Vou te falar uma coisa interessante que você tocou. Desculpa te interromper, mas é o seguinte, engraçado isso, né? Por exemplo, meu pai é atleticano, Atlético Mineiro, fanático. Tem uma foto minha, 2 aninhos, sabia nem fazer o 2 direito, dedinho meio torto assim. Uhum. Não me lembro, talvez nos Estados Unidos só tinha americano em volta de mim e com a camisa do Galo já. Então eu não sou um cara apaixonado pelo futebol. Eu gosto de futebol, mas eu gosto do Galo. Eu gosto desse jogo do Galo. Eu entendo. O lance é o Galo. Não quero saber se tá jogando, não. Tem amigo meu, tem um querido amigo meu, pastor Wanderson Godoy, queridaço. Ele é um cara que, bicho, ele, pô, tá fazendo? Eu tô assistindo aqui o jogo do Arsenal com não sei quem. O cara adora futebol. Eu, bicho, é assim, é o Galo. Agora, já basquete não. Basquete, além de eu ser fanático pelo Knicks, tem o logo do Knicks tatuado, também tem o do Galo, mas eu gosto de basquete, eu também sou meio assim, assisto qualquer coisa, adoro basquete. Mas enfim. Eu tenho um amigo meu também, que o Yuri, ele mora no México, e ele é a mesma fita, ele é com o Inter. Ele é com o Inter de Porto Alegre. Ele não quer saber de futebol brasileiro, futebol mundial, ele quer saber do Inter. Isso aí, norte do mundo, pô. Não, norte do mundo Galo, né? Inter é verdade. Sei lá. E tipo assim, mano, se a sua nostalgia também vem dessa coisa de fotografias, né? Momentos da sua vida. E se você acha muito melhor a evolução do tempo, né? Eu acho, por exemplo, eu publiquei um livro em 2024. Meu primeiro livro. Legal. Eu falo primeiro porque o segundo já tá a caminho, mas. Opa, como é que chama? Amores Cômicos e Vidas Reais. É um livro de crônicas, é um livro que eu falo de relacionamento, pai e tal. E só foi possível isso por causa da tecnologia, cara. Só foi possível isso porque existem sites hoje em dia que fazem o livro para você. Você só paga o seu ISBN e paga para ter o próprio livro, mas o resto é eles que fazem. E cara, e tipo assim, da onde que isso seria possível, né? Eu sou do Acre, então para eu colocar um livro no mundo para vender, tem muitos autores acreanos muito bons aqui, mas que são muito daqui, né? Não vai pro nacional. Sim. E, enfim, eu também sou um cara muito prolixo, então essa volta toda é para perguntar para você como você lidar com a nostalgia. Fala aí. Interessantíssimo. Parece que você tava comigo aí semana passada, porque eu tava conversando com outro amigo meu, que é o Lucas Naves, queridaço também. Agora, a gente tá hoje é segunda, né? Sábado a gente saiu, ele toca guitarra e a gente, pô, sempre eu chego no carro e já falo, qual que é o Bluetooth? Eu já quero ser o DJ ali do DJ Luke Skywalker, né? Já pego ele e tal. E a gente ouvindo uns sons, já aplicando ele em umas coisas, a gente começou a falar sobre essa questão de hoje as pessoas, cara, porque pra mim é uma hipocrisia do cacete, mano. Aqui, você não gosta da tecnologia? Para de usar a porra. Entendeu? Eu sou muito pragmático. Você não gosta, cara? Para. Pega o seu Motorola lá, sei lá qual que negócio que você quer, começa a usar, velho. Não enche o saco, mano. Você não gosta do Instagram, o cara lá no Instagram, não, um pouquinho não sei o que lá, meu irmão. Eu vou te dar um exemplo. Eu confesso, cara, que até 2024 eu tinha muita falta de rotina. Então eu trabalho como publicitário há muitos anos e, cara, publicidade é falta de rotina. Você tem um job pra entregar, meu amigo. Não tem esse lance de, pô, eu tenho várias histórias, uma delas com a Coca-Cola. A Coca-Cola fechou um contrato com um cliente nosso e aí acabou gostando muito do nosso trabalho. Bom, ficou na nossa agência em Miami. E aí, cara, um belo dia eu tô saindo da agência e ligam e falam, olha, a gente tem uma notícia muito boa, mas se preparem. O que era? Uma quinta-feira. A gente acabou de fechar tem um cliente nosso, ele vai ceder um espaço dele para uma gravação e a gente vai poder plotar ali uma história e vai poder plotar ali uma coisa da Coca-Cola e isso vai aparecer, tipo, segundos no cinema, que, pô, isso é uma propaganda absurda, né? Então meio que o cara fez uma permuta, eu troco aqui isso por aquilo. Meu irmão, o filme era o Bad Boy 3, do Will Smith com o Martin Lawrence, que eu adoro. Inclusive, eu lembro disso aqui, foi logo antes daquele acontecimento, não vou falar para talvez desmonetizar, aquele acontecimento que parou o mundo aí por 2, 3 anos, foi logo antes dele. Foi o último filme blockbuster antes de rolar o lance, cara. E aí, eu tô falando isso, cara, tô dando essa volta e me perdi, viajei, minha memória me levou lá no negócio. Tô falando de rotina. A gente tá falando de rotina, né, de tecnologia, de nostalgia. Então eu não tinha rotina, cara. E eu lembro que esse dia eu voltei pra agência, chamei a turma de volta, a gente tinha que fazer umas entregas, tinha que achar gráfica aberta, enfim, fazer as artes. Cara, eu fui dormir sábado à tarde, pra final de quinta-feira, velho. Então fiquei virado de quinta pra sexta pra sábado. Quase 48 horas. Então, falta de rotina, mas a gente tá falando do que mesmo? De nostalgia. Bem, aí o que acontece? A gente, tudo na vida, cara, é um perde-ganha. Sacou?
Quer dizer, para você estar experimentando tal coisa, talvez vai ter que abrir mão de tal coisa, né? Eu parei de beber já há um bom tempo e confesso, cara, que o rock and roll teve uma parcela na minha vida. Teve uma parcela que eu olho para trás, a gente não consegue voltar atrás, é uma coisa que eu me arrependo, mas assim... Mas tiveram muitos momentos que não aconteceriam. Muitas histórias de cinema malucas. Só que assim, teve um momento da minha vida que eu falei, peraí, você tá pesando demais? Então eu vou ter que abrir mão de estar curtindo isso aqui pra curtir algo a longo prazo. Sim. Pra acordar sem ressaca, acordar bem, me exercitar. O menino perdeu, foi 12 quilos aqui em 3 meses, cara. Pode crer. Então assim, tudo na vida é isso. E isso também vale muito pra tecnologia. Quer dizer... cara, você não quer? Para de usar, velho. Volta alguém te mandar aí o fax, instala um fax na tua casa, velho. Entendeu? Não enche o saco, velho, tá ligado? Não gostou, irmão? Não compra um negócio assim, vai. Eu sou muito pragmático, cara. Não gostou, não faz. Eu falo isso sempre com os amigos. Tá com saudade? Liga. Entendeu? Tá com vontade? Fala, cara. Eu te amo, velho. Não guarda, brother. Fala. Verdade. Você tá com fome, come. O Guto Bock, o Barão, fala, né? Que na época dele ele falava, qual é a frase? Viu uma van, entra, viu um restaurante, come, viu uma cama, dorme, que você não sabe quando é que você vai. Eu peguei isso pra mim. Falou isso, inclusive, pra mim, um dos melhores podcasts da história do Brasil, que é do meu querido Clemente Magalhães, Corredor 5. Maravilhoso. Então, assim, ele falou essa história lá, que é incrível, um bate-papo, um dos centenas que tem lá, né? Tive também o prazer e a honra de participar. Mas, enfim, então, cara... eu vejo, e engraçado, você falou que você teve um fotógrafo particular, eu também tive, chamava meu pai, chama meu pai. O meu pai, cara, era surreal. Ele andava, igual a gente anda com o celular hoje, ele andava com a câmera. Ele levava a câmera dele, cara, muito antes de ser moda, pra todo lugar. Então, quando eu chegava na casa de amigos meus, e os caras tinham lá 30 fotos, irmão, eu tirava isso numa semana, velho. Eu tenho, assim, minha registrada praticamente, assim, claro, né, isso aí vai se perdendo ao longo do tempo, que era físico também, né, então tem muito em Nova York, tem muita coisa lá, aí tem muita coisa que às vezes, enfim, tá em um lugar ou outro, mas, né, na casa de um irmão, na minha casa e tal, mas eu tenho muita foto, cara, assim, e eu acho muito legal isso. Então, assim, sou nostálgico no sentido de... A nostalgia pra mim, ela é uma nostalgia saudável, do tipo assim, eu quero aquele sabor ali. Então eu vou assistir um filme que me marcou, aí curti, volto para o meu... A gente mora no agora, eu gosto do agora. O futuro é importante, não tenho dúvida, trabalho para isso, né? Mas eu gosto de estar no presente. Estou aqui gravando com você, eu já coloquei meu telefone em modo avião não, eu não preciso, modo não perturbe. Paro aqui no máximo para ver se o meu Nix está passando um rodo aqui, mas você vai me ver falando contigo aqui, ó, babá. Porque, tipo, cara, esse sim é o problema da tecnologia. As pessoas estão no presente. Algumas vezes, quando eu chamo alguns amigos meus, né, a gente vai comer alguma coisa, tá lá 2, 3, aí tem sempre um, né? Aí eu falo com o cara assim, porra, mano, esquecemos de convidar o fulano. Caramba. Aí o cara, tô aqui. Você tá aqui? Porra, não parece que, porra. Tá ali, vou adotar essa técnica aí, boa. Não é? Vou adotar. Pode fazer essa, cara. Quando eu tiver 2 ou 3 amigos, ou 4, que seja, o fulano lá no celular, porra, esqueci de convidar o fulano, cara. Pô, não, entendeu? E aí, é isso, cara. Então eu acho que tudo na vida, cara, tudo na vida é clichê, mas é verdade. É o tal do equilíbrio, meu irmão. Tal do equilíbrio. Só para concluir, tava te falando isso e eu me lembrei agora. Lá no TDAH eu vou, mas depois eu pego lá, eu falo que eu vou abrir nas abas, né? Igual no computador, depois eu fecho. Eu falo isso também, Você fala? Então você entende. Cara, e eu, por exemplo, quando eu fui para um spa no Brasil chamado Cevisa, que mudou a minha vida. Centro de Vida Saudável. E lá, eu cheguei lá quase com burnout. Tive um burnout em 2019, né? Por conta, logo depois desse lance que eu te falei do Bad Boy. Na sequência ali, tive um burnout, cara. Trabalhando assim também, né? Desse jeito, quem não tem durante anos. E aí eu falei, eu nunca mais quero trabalhar dessa forma. Né, dessa forma, sem desenfreada, sem horário para comer, pra dormir, fazer, e você acaba descontando isso em outras coisas. E aí, cara, quando eu tive quase o segundo, passei por uma separação e tal, não sei o que, aí fui morar no Brasil para ficar próximo do meu filho. Quando a gente separou, a mãe dele decidiu morar no Brasil com ele e tal, e aí eu falei, cara, tem que estar perto do meu filho nessa fase de infância ali,
tal, e aí tava no Brasil, e aí a conta chega, cara, eu entendi uma coisa, que a conta do burnout, ela chega quando a sua mente, ela segurou o tranco pro seu físico não entrar em parafuso. Aí você vai, faz, muda, faz, acontece, trabalha pra caramba. A hora que seu corpo fala assim, descansei, somente, opa, peraí, tá aqui minha conta. Puf. Como eu tive um burnout, eu falei assim, cara, eu vou ter um outro burnout. Comecei a ficar desanimado de fazer coisas que eu amava fazer. Eu não queria acordar, não queria levantar, quase uma depressão. Aí conversei com a minha família e falei, cara, você precisa de ajuda. Fui pra esse spa pra ficar 7 dias, fiquei 21. E lá, eu não vou nem dizer que eu resetei, não me lembro de ser como eu sou agora na minha vida adulta. Então lá, cara, eu cheguei assim, sem horário pra nada, pra comer, pra dormir, pra nada, todo tal. E até me emociono, cara, foi um momento delicado, mas enfim. E eu lembro que eu fui amado lá, sabe, cara? Fui cuidado. Eu lembro que eu cheguei lá, a mulher me perguntou assim, Lucas, qual que é seu objetivo? Eu falei, aprender a viver. E aí ela falou, veio pro lugar certo, nunca vou esquecer disso. E aí ela falou assim, aí eu fui explicando, tal, né, que você passa lá por uma triagem, tipo, vai com nutricionista, sei mais o quê, vai aqui, psicólogo, vai também com médico, tirar sangue, endocrinologia, enfim, um lugar que eu super indico, falo que foi um dos melhores investimentos que eu já fiz na minha vida. Parado, assim, mudou a minha vida, foi antes e depois. Entra no que eu tô te falando, a partir de lá, eu cheguei lá no dia 1º de abril, mas toda a situação aconteceu muito rápido, assim, eu decidi, tipo, Semana Santa, se vocês olharem aí, Semana Santa de 2024, ela aconteceu, aí eu fui, sei lá, tomei a decisão no tipo dia 28, 29, você tem que fazer uma entrevista porque é um lugar bem, enfim, o número de pessoas não é muito grande, fiz uma entrevista tal, não, beleza, vem pra cá, não sei o que lá, cheguei lá no dia 1º de abril, cara, eu fui pra ficar 7 dias, fiquei 21, e eu lembro que eu cheguei falando, esses caras vão tomar meu celular, achando que era uma clínica de reabilitação, não conhecia, assim, conhecia de ter ido visitar pessoas e tal, nada contra, acho que é maravilhoso para quem precisou, afinal de contas aí, enfim, essa doença aí que assola tantos, né, seja o alcoolismo, o uso de substância, mas enfim, sou super a favor eu sou muito pragmático, super a favor de resolver, aquilo que eu tava te falando, pneu furou, acende farol, não direitinho, mas não, pneu furou, troca o pneu, porra, liga lá pro cara, vai, tira lá o lance e arruma. Mas, voltando aqui, e aí, cara, eu lembro que perguntei pra ele, vou ter que deixar meu celular? Não, pode ficar com o seu celular. E naquele momento eu pensei assim, será que eu vou dar conta? Porque você quer algum cigarro pra mim, né? E foi quando eu falei, não, eu sou dono, quem manda na minha mente sou eu, cara. Porra. Qual é? Ali foi onde eu tive o shift, do tipo, não, meu irmão. E às vezes eu faço isso, falo isso, hoje eu tenho uma rotina bem disciplinada. Você posso melhorar, mas tem uma rotina disciplinada. Então eu tenho uma máquina de lavar louça que eu nunca usei. Zero. Por quê? Porque eu gosto de lavar louça e eu acho que faz parte da minha disciplina. Então, quando eu vejo que acumulou alguma coisinha na pia, hoje, inclusive, foi um dia desse, eu vou e lavo louça. Porque eu gosto de chegar, ver a parada limpa. E isso me veio muito dessa época. Então, assim, olha, volta para falar do lance da nostalgia. O que acontece? E do equilíbrio, já tô concluindo. Lá, eu lembro que eu cheguei, cara, meu horário de tela, meu irmão, celular era tipo assim, não tô brincando, cara, era tipo 16 horas por dia. Pô, tô publicitário. Publicitário trabalha com o que hoje em dia? Trabalha com celular, trabalha com computador, não é igual na década de 90, até aquele acontecimento que aconteceu, né? Aquele evento que aconteceu, que parou o mundo. Pra isso, você ainda tinha que visitar um cliente. Hoje, cara... quando eu vou visitar um cliente, o cara, entendeu? Tipo assim, é uma coisa mais séria, alguma coisa mais... Então você faz tudo muito pro celular. Ali, o meu tempo de tela de 2025, quando terminou 2024, ele foi 74% menor do que o de 2023. E quando terminou o ano passado, para 2023, foi 98% menor. Então, assim, hoje, eu tenho orgulho de dizer o seguinte, se eu não estou trabalhando com o celular, e quando eu tenho celular, você não liga, pô, tá conversando com alguém no telefone é uma coisa. Tô dizendo ficar lá, scrolling, eu sou viciado em informação, então, cara, para eu entrar no chamado rabbit hole, né, que é o rabbit hole vem ali do buraco do coelho, aquele da Alice no País das Maravilhas, é daí que vem esse cara, é aquele lance, você vê um filme, pô, que ator é esse? Aí você vai ver o lance do ator e aparece lá que o cara cresceu na cidade da Inglaterra e você entra na Amazon até tem, né, do ladinho aqui o ator e
as informações aí. Não, aí você vai entrando, aí pô, na cidade da Inglaterra, pô, ali que fica tal restaurante, aí você vai ver o prato, daqui a pouco, meu irmão, daqui a pouco você tá pesquisando sobre amendoim, sei lá o quê, 3 horas, como é que eu vim parar aqui? Tudo começou assim. 2. E aí eu aprendi a ter limite e rotina, cara, cheguei no quarto, peguei o meu celular e falei assim, ó, vou deixar esse negócio aqui desligado e eu vou dormir. E ali eu quebrei um ciclo, cara, graças a Deus. Tem um pouco mais de 2 anos. E eu, meu irmão, sou chita nessa parada. Porque se deixar, entendeu? E é isso. Isso afeta muito, né, mano, a nossa vida, nossas relações também com Tô falando pessoas. Pra caramba, né, mano? Não, mas você tá aqui pra isso, pô. Mas é bom, né? Você tá aqui pra isso. Mas mano, o lance da... Eu queria ter, mano, mais fotos, mais vídeos, mais momentos de quando eu era criança. Então as pessoas acham que vão ter sempre, né, isso. Então acaba que não resgatando, não fazendo. E aí a gente... Tem um lance da maturidade também, da idade, a idade vai chegando, a gente vai... Eu tava até conversando isso com um casal de amigo ontem que veio aqui em casa, e a gente tava falando sobre envelhecer, eu não sei por que a gente entrou nesse assunto, mas a gente falou de envelhecer e de viver, e eu falei pra ele, né, cara, eu tenho muito tesão por viver, mas eu não tenho muito lance de querer viver muito tempo não, a não ser que eu seja saudável, né, então, para eu estar, é um paradoxo, né, para eu estar saudável lá daqui a 30, 50 anos e viver o tempo de que eu quero viver, eu preciso começar agora, né? Tipo, cuidar da saúde, cuidar do sono. Você falou uma parada muito interessante. O que você falou, né? Das escolhas, né? Você falou uma parada muito interessante, cara, que eu vou até, de maneira alguma, te corrigindo, mas para pensar nisso. Você falou assim, a gente vai vivendo, vai envelhecendo, vai amadurecendo. Não. Envelhecer você vai com certeza, né? Só tem 2 opções, né? Dependente, né? Você só tem 2 opções. Você vai envelhecer ou você não tá mais aqui nesse plano. Agora, maturidade, não. Amadurecendo, não. Isso é uma escolha. Ela não cai no seu colo. Eu tô aqui, a maturidade. Caiu no meu. Agora eu fiquei maduro. Não. Por isso que você vê uns caras com 25 que são muito mais maduros do que uns caras com 80, 75, com 70. Enfim, eu mesmo tive em vários momentos da minha vida. E outra coisa, né? Você pode ser muito maduro numa área e ser muito imaturo. Eu mesmo fui assim na minha vida. Fui muito maduro em áreas profissionais e muito imaturo em áreas de relacionamento. Fiz decisões erradas, do tipo que eu olho e falo, caraca, onde você tava com a cabeça, mano? Sabe? De casar com essa idade, brother. Você tava ainda no rolê, mano. Você ainda tava querendo quebrar tudo. Aí você, porra, não, vou casar e aí isso vai... Não, velho. Ou vai curtir outro... Isso. E aí, você chega a essa conclusão, eu com 44, mas ela também não caiu no meu colo, né? É uma coisa que você vai buscar. Você fala, peraí, eu tava falando isso com uma pessoa ontem, falando assim, hoje em dia, Jonathan, quando eu vou me relacionar com qualquer pessoa, seja negócio, seja amizade, seja, cara, o que for, a minha primeira pergunta é, essa pessoa contribui pro alvo onde eu quero chegar? Ou pro alvo onde queremos chegar? Isso não é de uma maneira egoísta, é de uma maneira assim. Se essa pessoa tá numa fase quebrar tudo, de rolê, cara, vai lá. Porra, eu fiz muito, mas eu tô noutra fase. Se a pessoa tá numa fase, por exemplo, perdão, uma coisa não. Se a pessoa tá numa fase, por exemplo, de querer, enfim, rolê, falando de ficar com todo mundo. Eu tô numa fase hoje da minha vida, no momento tô solteiro, por opção mesmo, assim, graças a Deus, mas tive a fase também, pós-casamento, de estar também querendo, fui casado quase 11 anos, né? Com a mãe do meu filho, com a mãe do Benjamin. De querer curtir. E ali, cara, pelo menos essa certa maturidade eu tive, de falar, não, velho, eu não tô afim. Eu falava muito claro, eu falava, bora, mas fique claro, já, antes de mais nada, não quero namorar. Meu negócio, tô. Se acontecer, legal, mas não não entra pensando que, porra. E aí, esse lance da maturidade, né, cara? Será que essas pessoas... se eu tô com um amigo... Cara, esse amigo hoje tem um certo estilo de vida, faz escolhas que talvez elas vão me levar mais próximo de onde eu tô indo, como empresário, como pai, como amigo, como o que for, ou elas vão me levar mais distante de onde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar não tem que ser certo pra ninguém, a não ser pra mim. O meu caminho. Mas é aonde eu quero chegar. E se lá quero chegar, me pergunto, será que essas pessoas estão me levando para lá, ou eu vou me levar para lá com tal pessoa? Então é uma pergunta que eu sempre me faço. Se eu vou me envolver com alguém afetivamente, né, eu falo, opa, será que essa mina, né, sou hétero, enfim, só deixar claro, você não tem nada contra, mas eu gosto de deixar claro, eu também não sou um cara, sou politicamente totalmente foda-se, nesse sentido, entendeu? Eu detesto politicamente correto, agora tudo tem que ser falado, não, acho que a gente tem que ter
um certo zelo, mas também acho que não tem problema nenhum. Então, cara, outro dia eu conheci uma mina, outro dia eu falo um mês e meio atrás, linda, maravilhosa, mano. Falei, porra, a gente foi sair pra tomar um café. Eu achei que a menina fosse AI, cara. Conheci ela no aplicativo, eu achei que ela fosse AI. Eu falei, vou tomar um golpe, mano. Pode crer. E aí, a mina, ela falou, vamos fazer um FaceTime? E eu falei, bora. Aí, a hora que ela abriu a câmera, ela tava dirigindo, ela tava indo pra um lugar, ela falou, vou estar pegando aqui, não dá pra eu te falar muito com você, que eu tenho que prestar atenção na estrada, mas eu quero fazer um FaceTime e eu tô indo pra um lugar que vai demorar 40 minutos. Falei, vambora. Era um sábado de manhã. Resumo da ópera, porra, falei com ela, a primeira coisa que eu falei, cara, que engraçado, você é tão linda que eu achei que você fosse AI, de fato. E ela riu, tal, e no dia ela falou assim, vamos tomar um café? Bora. Porra, lógico. Na hora que eu cheguei lá, cara, eu vi naquela mina maravilhosa, corpo de modelo clássico, né, aquelas modelos tipo década de... toda vestida assim, fashion, tava com um blazer incrível, ela tava voltando de uma reunião, tava tipo um lance meio formal, mas ao mesmo tempo com uma pegada fashion. Só que com 1 minuto e meio de conversa com ela, eu vi que a gente tava numa vibe completamente diferente. Eu vi que ela falou que ela tinha separado, tinha 1 ano, que ela foi casada durante 17 anos, ela tinha 37, que ela casou com 20, passou praticamente 20, quase 30, direto casado. A maior parte da vida, né? E, mano, tava na vibe do rolê. E eu não tô na vibe do rolê mais. Então, não adianta eu estar com alguém assim e eu falar assim, porra, mano, quem sabe se aprover ao Senhor, né, aprover a Deus, de eu ter uma família de novo, né, ter filho de novo, for casado de novo, e eu vejo que essa pessoa não vai me levar pra lá, cara. E o que eu não vou fazer? Eu não vou ser pela saco chato de ficar, não faz. Eu falei pra ela, gata, eu te achei maravilhosa, gente fina, tal. Mas até perguntei pra ela, que vibe que você tá? Ela falou, achei muito legal. Eu falei, não, tô na vibe ainda. Eu falei, então faz o seguinte, continua. Vai que lá na frente a gente se encontre de novo. Se não encontrar, tudo certo. Mas eu falei, tipo assim, não rola, cara. Porque eu não, pra onde eu quero ir, ela não tá querendo, eu acho que ela tá até com medo. Tipo assim, pô, sai do relacionamento, casamento, eu vou querer, entendeu? É isso, não sei mais o que a gente tá falando, mas é por aí. Pode crer. Mano, eu ia conversar contigo um pouco sobre o teu projeto que eu te conheci, né? Que foi o After Podcast. Claro. Você faz com o Henrique, né? Muito bom, inclusive, o podcast de vocês. E como é que tá o projeto? Como é que nasceu o projeto, né? Eu vi que ele tá ligado ao Itatiaia ainda, ou ele virou um projeto independente? Como é que funciona? Boa pergunta quente, inclusive. Olha que interessante. Inclusive, eu acho que a primeira vez que eu falo sobre isso de maneira oficial, talvez, né? a gente ainda não soltou essa nota, talvez, diríamos assim, nem saberíamos se a gente ia soltar. Mas tá aqui. Bem, aconteceu esse momento que parou o mundo. Eu e meu irmãozão Henrique, Portugal, sempre conversando sobre tudo, o Henrique é um mestre da tecnologia, entende tudo. E aí eu falei, Henrique, aqui nos Estados Unidos, cara, a próxima bomba vai ser o podcast. Porque Joe Rogan bombando, vindo uma galera e só se falava nisso e aqui, a galera já começando a falar, faça um podcast com alguns números, estatísticas, pessoas papapá, e eu sempre gostei de bater papo. Então, em 2014, não sei se chegou a conhecer essa fase da minha vida, mas eu tive um portal que chamava The Hype BR. Foi o maior portal de lifestyle da América Latina. Disparado o maior do Brasil. Chegou a estar entre os 10 maiores do mundo. A gente teve uma parceria com o UOL de 9 anos, enfim, foi sem sombra de dúvidas, assim, talvez um dos projetos que eu fiz mais sucesso, entre aspas, falta de melhor palavra, mas também sucesso, uma palavra que não tem porquê, uma boa palavra. Acho que realização é melhor ainda, mas fez bastante sucesso. E eu lembro que sempre falei assim, porra, bicho, meu sonho é ter um talk show. Mas como para você ter um talk show, a peneira era muito grande, você tem que estar na televisão, você tem que ter um investimento absurdo. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, ao invés do cara vir até a mim, eu vou até o cara. E aí a gente fez 2 temporadas que era o The Hype BR TV. Primeira temporada a gente fechou com o meu amigão, Marcos Mion, fizemos um bate-papo histórico. Em 2014, a gente fez várias entrevistas naquele ano e fechamos com Marcos Mion. Depois fizemos a The Hype BR TV 2, que é engraçado. A primeira eu banquei, a segunda, cheio de patrocinadores, fomos gravar em Los Angeles, na época eu tava no Brasil. Aí foi toda pra LA, foi também mágico, assim, cara. Fomos ver um jogo do seu time aí, do tal do Lakers, né? Mas rest in peace, Kobe Bryant, né? Então, assim, passa-se o tempo, as coisas começam a ficar mais normais, acessíveis e por aí vai. E a tecnologia ajudou muito, né? A gente tá falando de Skype, né, que nem existe mais. Hoje existem trocentas, Zoom, está aqui no Stream, esse aplicativo que você tem. Aí a gente falou, vamos fazer? O Henrique falou, bora. Tá, como é que a gente vai fazer? A gente teve a ideia do After é o seguinte, de onde veio a questão do After? After é aquela festa depois da festa.
Ou seja, aquele é o lugar onde você convida os íntimos, ó, lá em casa, a hora que ele tá em casa. Aí vai aquela turminha dos chegados, pra casa, e ali você conversa no pé do ouvido, ali você fala de assuntos que você não vai falar na balada, ali você senta, um grupinho senta aqui, o outro tá ali, aquele negócio todo, fica uma coisa muito mais íntima. E é pra ser uma conversa mais assim. Tanto é que se você assistiu o After, quem assistiu o After vê que as conversas são mais profundas, porque a gente não gosta, eu particularmente acho que o maior investimento que uma pessoa tem é o que a gente tá fazendo aqui um com o outro, chama-se tempo. Se você for ver o documentário do Bill Gates, documentário extremamente, qual que é a palavra que eu quero falar? Quando uma pessoa fica falando bem de si mesmo, essa palavra aí. É egocêntrico? Não, what's the word? Demagogia. Um documentário extremamente demagogo, até mesmo porque eu acho que saiu umas bombas dele que saíram aí agora, né? Então ele lançou um documentário na Netflix falando um pouco da vida dele. Você vê que tudo é muito controlado, mas tem uma parte muito interessante. Eles falam sobre o tempo. Eles estão conversando com a secretária dele e perguntam pra ele assim, aí ela fala, o cara pergunta, como é que vai ser o dia dele hoje? Ela falou assim, o dia dele hoje vai ser assim, 11 horas tal coisa, 11h15 tal coisa, 11h23 tal coisa, meio-dia e 5 tal coisa, meio-dia e 34. Aí ela, cara, peraí. E ele consegue, ela falou, deixa eu falar, ele é, tipo, radical com os horários, porque a única coisa que ele sabe que ele não consegue comprar de volta é o tempo. Todas as outras coisas ele consegue comprar, menos o tempo. Pode crer. Então, a gente tá aqui nos doando e doando. After. Então, o que acontece, cara? Quando a gente tem um convidado, eu procuro, cara, assim, viajar, mergulhar, me aprofundar ao máximo na história do cara. Se o cara tá lançando um disco, eu tento escutar. Se o cara tá... Cara, se o cara tem uma história muito vasta, eu tento pesquisar coisas que ele não é perguntado toda hora. Por que o nome da sua banda é tal coisa? Pô, meu irmão. Aí o cara já respondeu, velho. Vai ouvir os outros 450 trilhões, cara, de entrevista que o cara deu. Eu procuro perguntar uma coisa que às vezes o cara não vai... Porra, isso aqui ninguém sabia. Isso aqui... Ninguém sabia no bom sentido, claro, né? Não vou tocar em assuntos que às vezes o cara não quer tocar. Isso é uma coisa que eu acho legal. Mas assim... velho, teve um momento muito emocionante do After, esse corte no coisa, o André Frateschi, que virou vocalista, né? Falou que no Brasil teve aquela batalha lá do filho do Renato Russo com o Renato, com o Dado e com o Bonfá, e aí usar o nome Legião. Embora, mas quando tocavam os três ali, era Legião, né? Embora Legião sem Renato, enfim, mas era Legião Urbana. Eu vou falar isso, mas acabou. E aí o André, eu sou legionário faixa preta, quando o André foi lá, eu lembro que teve uma cena que ele fala como ele conheceu os caras. E essa cena deles, do Dado, ele até fala, eu acho que se não me engano era com Passat, passando na casa deles, eu acho que 85, 86, eu acho que 85, pra pegar ele pra ir pro show. E aí ele fala assim, tava sentado ali Dado, Renato, o Bonfá e o Negrete, e ele indo pro show, ele novinho, acho que tinha 11 anos de idade. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Ele falou, eu falei, você já parou pra pensar que esse foi o único momento que a Legião, com todos os seus integrantes, estiveram juntos no mesmo lugar? Cara, caramba. Começou a chorar, velho. O cara começou a chorar. Por quê? Porque aquilo ali, o cara, caramba, cara, nunca tinha parado, que bonito isso, aí já pirou, tal, não sei o que lá. Quer dizer, podia ter perguntado, cara, pô, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Mas a maneira que você faz a entrega, que você pergunta. E aí, pra ser um pouco mais pragmático, parar de ficar dando volta. Mas eu gosto dessas histórias. Aí o que aconteceu? Gravamos, falou, vamos fazer. Meu irmão, a gente decidiu fazer, tipo, em final de 2019, começamos a gravar, tipo, fevereiro, cara, de 2020. Março, pá! Tipo, terceiro episódio, pá! Caramba. Aí, bicho, meu amigo, o que a gente falou? Pô, vamos investir nisso aqui. E começamos a gravar alguns, às vezes mais de um semanalmente, sempre com convidados muito legais. O primeiro convidado tem uma coisa interessante. Como o Mion, a gente gravou essa primeira temporada da Hype BR TV e deu muito certo, o Mion virou meio que um pé quente pra mim. Então tudo que eu lançava, eu tive meu tênis, assinatura, eu tive a minha marca, tive várias collabs com várias marcas diferentes, eu sempre presenteava o Mion em primeiro lugar. Do 01 era dele. Porque eu falava, isso aqui virou o pé quente, é o cara que vai me dar sorte. Não apenas por isso, mas virou meio que, pô, deu tanto certo, eu não vou mexer. Nesse sentido, né? E aí eu convidei o Mionzeira, aí falei, Mion, a gente tava, porra, demorou. Ele também tava na casa dele. Por acaso a gente tinha se encontrado em Miami,
tava morando em Miami, a gente se encontrado, cara, é muito louca a vida, né? A gente se encontrado, tipo, menos de um mês antes, e um mês depois ele tá na casa dele, aí a gente bateu um papo incrível, que eu acho que ainda tem no nosso canal. E aí a vida deu uma volta, eu me separei naquele ano, me separei alguns meses depois, e em 2000, aí fiquei Brasil, Estados Unidos também, indo, voltando, até que meu filho pediu para que eu morasse no Brasil, falou, papai, eu tenho tudo, só falta agora, como diria a Rita Lee, agora só falta você. Aí, meu irmão, eu joguei tudo pro alto no bom sentido, graças a Deus, e a tecnologia, né, mas eu sempre falo, né, sobre a tecnologia, sobre os médicos, sobre tudo, eu falo, cara, por isso que eu sou muito pragmático em relação a isso, eu falo, graças a Deus que deu aos médicos inteligentes, graças a Deus deu aos cientistas inteligentes, né, graças a Deus. E aí, cara, consegui tocar as minhas empresas, principalmente a minha agência, do Brasil durante 3 anos, e fiquei no Brasil 3 anos, cara. Voltei recentemente para cá, no meu país, que eu amo, né? Amo os Estados Unidos, cara. Brasil, eu tenho um apreço muito grande, mas aqui é minha casa. Então, enfim, é isso, cara. E aí começou, e aí eu cheguei, aí meu filho em BH, eu falei com o Henrique, eu sou do tipo assim, cara, eu não gosto de fazer nada. A frase que eu mais detesto, qualquer pessoa que trabalhou comigo sabe disso. A frase que eu mais detesto é a tal do mais ou menos. Meu irmão, faz um negócio ruim, entrega um treco ruim. Fala, meu irmão, o negócio é ruim mesmo, mas não faz um treco que você fala, pô, isso aqui tava legal, e o cara foi lá e no meio do negócio, o negócio ficou morno. Sim. E aí eu falei pro Henrique, cara, se eu for morar realmente em BH, já tô te avisando, a gente vai fazer o after. Aí fizemos e graças a Deus foi super legal. E aí a gente foi vendo, começamos a gravar à distância. E a gente viu, cara, não sei, senti que tava faltando um tempero, cara. Senti também que não era que tá faltando um tempero nosso, muito pelo contrário, a gente tem um maior tesão. Mas sabe quando você fala assim, será que esse é o tempo mesmo? E a gente decidiu fazer o seguinte, comunicamos a Itatiaia, temos uma gratidão absurda. Porra, meu irmão, eu não vou nem dizer que foi um sonho pra mim, porque isso foi muito legal, porque eu nem imaginava, mas foi um sonho pro meu pai, que esqueceu escutando a Itatiaia, de ver o filho apresentando um programa na Itatiaia. Quer dizer, entendeu? Itatiaia, quando eu ia pro Brasil criança, das minhas memórias mais remotas, eu tenho uma memória, isso aí vale contar, essa empresa que meu pai trabalhou, essa multinacional, essa americana aí, tinha uma casa de campo que era como se fosse uma, que a gente chama em inglês de timeshare, que assim, eles emprestavam a casa, sei lá como é que era, para as pessoas ficarem, os executivos, sei lá, as pessoas que trabalhavam lá. Aí fulano podia passar as férias, então em dezembro o cara podia ficar uma semana, saía e vinha outro cara, beleza. Sim. E eu lembro, como se fosse agora, a gente saindo num domingo, eu tinha no máximo 4 anos de idade, estava no Brasil e meu pai comendo uma costela, cara, como é que eu lembro disso? E eu lembro que nessa época ele estava ouvindo Sérgio Reis. Meu pai não é de ouvir muito música sertaneja. Eu lembro porque eu lembro dessa música. Como é que eu aprendi a cantar? Não interessa se ela é coroa, quando ela velha é que faz. Pingarim, eu cantava sem saber o que significava, brother. Tá ligado? Eu tô cantando aqui agora achando engraçado. Se nessa casa tem. Tá ligado? E aí, eu lembro que no caminho para Belo Horizonte, que o lugar era em Florestal, que é uma cidade que eu achava que era da minha imaginação. Olha que loucura, mano. Fui descobrir que era cidade de verdade, porque esse lugar era em Florestal. A gente indo pra BH, meu pai tem jogo do Galo. Itatiaia. E eu falei, caraca, e ficou com aquele. Que toda hora tinha chamada. Itatiaia. E aí, bicho, passam-se anos e a gente recebe esse convite da Itatiaia, depois de um ano de after em loco, pra gente fazer essa parceria e foi muito, muito especial, cara. Foi um momento muito especial, mas agora decidimos seguir caminhos diferentes. E não só isso, assim, também deixar as portas abertas. Vai que no momento a gente decida, vamos voltar e vamos fazer isso. Então agora, se você me perguntar como é que tá o After, agora ele deu uma pausa. E eu acredito que nós vamos gravar o After em temporadas. Então, tipo assim, igual a gente fazia em São Paulo, quando a gente vai pra São Paulo e grava, fizemos 2 anos em São Paulo, né? Então a gente faz After em São Paulo, temporada 2, chega lá, grava. Você vê o início do primeiro episódio meu em São Paulo, eu tô com a voz assim, olha. Tal, né? E aí, a gente gravou agora em dezembro, foi maravilhoso. Foi uma das últimas coisas que eu fiz antes de voltar a morar nos Estados Unidos. Foi gravar essa temporada que foi, assim, muito especial. E aí é isso, cara. A gente tá numa pausa, mas assim, vamos ver, cara. Eu e o Henrique, a gente, cara, eu falo com o Henrique, vamos falar num dia normal, 3, 4 vezes por dia.
Mas se você falar assim, mas que horas? Bicho, qualquer hora do dia. Se a gente tem que pegar um voo, ele manda, tá acordado? Agora com o fuso horário é a mesma coisa. A gente tem isso, cara. Então, assim, que é um cara que aquele ali tá na prateleira do meu filho, sabe? Henrique, pra mim, é uma pessoa que é muito louco isso também, já entrando num outro assunto, né? Eu fico pensando muito sobre a nossa amizade. É muito, muito raro. Uma coisa é você ter alguém que você convive com essa pessoa, sei lá, vê uma vez por ano, vê sua parte boa. Outra coisa, cara, o meu apartamento, ele ficava no mesmo quarteirão do nosso estúdio. Então, quer dizer, no corredor do meu apartamento, do meu andar, eu via do outro lado, no mesmo quarteirão, ou seja, um era virado para um lado da rua, outro era virado lá para o outro lado da avenida. Eu via dele, eu via a sala onde a gente gravava, o nosso estúdio, cara. Eu vi o Henrique, cara, diversas vezes por dia. Ele era no mesmo andar. E a gente, quando a gente não se via pra gravar, o que você tá fazendo? Em 5 minutos tá no café, Dona Manu. A gente saía e encontrar, tomar café e colocar a conversa em dia. Às vezes 15, 20 minutos, 15 muito raro. 20, 30 minutos, 1 hora, mas sempre de lei. E é isso, cara. É isso aí. Então a gente tá nesse momento agora no After. Da hora, Lucas. Cara, muito obrigado por esse tempo que você destinou aqui pra nós trocar essa ideia. Muito bom te receber. Já fica aí pra você voltar obrigado, em breve pra falar mais coisas, né, da vida. E o final do programa eu sempre gosto de brincar, que é o lugar de fala do convidado, né? Onde o convidado pode falar o que quiser. Falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo. E o bate-papo. Mas é um monólogo, mano. Falei pra Cara, vamos lá, eu quero te agradecer pelo carinho. Confesso que sou um cara bem seleto, cara, aonde eu bato papo, mas eu achei o seu approach muito interessante. A maneira que você conversou comigo, eu acho muito legal quando alguém fala, pô, cara, curto o seu trabalho por causa disso. Ou seja, eu falo, pô, o cara fez o dever de casa, legal. Cara, acho que eu falei de tudo. Tô aqui agora, no meu país. Se Deus quiser, em breve também estou aí no Brasil visitando família e, claro, meu filho, né, que é o amor da minha vida, é tudo por ele. E, cara, eu vou deixar, assim, eu não estava nem pensando nisso, mas eu vou deixar uma mensagem aqui, cara, pra galera que está escutando: more no agora, entendeu? O passado já foi, meu parceiro. Aquela onda que você não pegou, já era, não vai, agora tem outra, mas fique esperto. Que uma hora a maré aumenta ou baixa e talvez não tenha onda. Então, se eu posso deixar um recado, aproveite o agora, sabe? Se você tá aqui fazendo um podcast, cara, dê seu 100%. Se você tá com teu filho ou tua filha agora, ou teu amigo, tua mulher, tua filha, tua mãe, quem for, você tá no momento de dor. Por pior que seja outro dia, para não tomar mais tempo aqui, mas outro dia eu vi uma frase que eu achei até interessante, que eu esqueci o nome da pessoa, eu guardo esses nomes. Mas a mulher falando assim, pô, sofrer é muito ruim, mas ter sofrido é muito bom. Porque você fala, cara, isso aqui me trouxe até onde eu tô agora. E aí eu falei, pô, legal a frase, mas quer saber? Porque eu tenho uma preguiça de coach que você não tem noção, né? Então, aí eu vou falar, deixa eu ver se a pessoa tem calo na mão. A pessoa é tal do New Bank. Só isso. Não, essa daí pode falar, ela conta como é que foi a caminhada dela pra montar o banco e tal. Não, essa daí pode falar. Então, assim, até no sofrimento, cara, que a gente passa, e todos nós ou passamos ou vamos passar, isso é fato. Às vezes eu parei de perguntar muito a Deus, né? Não cheguei, ninguém gradua nisso da vida, né? Mas muitas vezes eu pensava, pô, Deus, por que isso? E aí eu comecei a mudar, falar, pra que isso? Pra que esse sofrimento? Para que, e depois a gente vai entender. Então, se eu posso dar uma mensagem, terminar esse momento tão legal aí com você, cara, obrigado mais uma vez, é falar isso, cara, aproveite o agora, curta o agora, pense sim no futuro, claro, em construir, querer dar o melhor para sua família e querer sempre melhorar, mas curta o momento, cara, porque o momento, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, vamos curtir, é isso aí, cara, é o que eu tenho para dizer. Da hora, meu amigo.